triglicerídeo e o colesterol, eles entram na nossa corrente sanguínea de duas formas, né? Ele aumenta na nossa corrente sanguínea por conta da produção do nosso organismo. Então, tudo que é essencial, o nosso organismo, ele produz. O colesterol em uma porcentagem bem maior, porque ele é uma molécula essencial ao nosso organismo, né? Então, o triglicerídeo também, caso tenha algum problema, o nosso organismo precisa produzir, então ele vai formar o triglicerídeo a partir da nossa alimentação. Então, o primeiro ponto é pela produção do nosso organismo. O segundo é através da dieta, daquilo que eu como, né? Então, alguns determinados alimentos, se eu tiver um excesso, ele vai acabar provocando esse aumento dessas taxas, né? Porque tudo na vida em excesso, ele tem uma consequência, né? E os alimentos que normalmente são ricos em carboidratos, em açúcar, em óleos vegetais, ultraprocessados, quando a gente tem uma alimentação mais à base de alimentos industrializados, acontece isso. Então, quando a gente tem uma alimentação mais à base de alimentos naturais, fica, vamos colocar assim, tem uma dificuldade que isso aconteça. Mas também precisa observar o conjunto de tudo, né? Eu não tenho como só colocar como uma responsabilidade um determinado alimento. Eu tenho que olhar como todo, como está a minha alimentação. Por isso que as taxas de triglicerídeo e colesterol, elas aumentam com aquilo que eu como, né? Então, é provocado, a maior parte desse aumento vem daquilo que eu como ou que eu deixo de comer. Ah, mas como assim deixar de comer? Porque tem alguns alimentos que eles também contribuem para reduzir essas taxas. Então, se você aumenta aqueles que aumentam, né? Que tem esse potencial de aumentar as taxas de triglicerídeo e colesterol, e diminui aquele que combate, aí você tem um boom, né? Aumenta. Hoje, uma menina entrou em contato comigo no Instagram e me disse que o triglicerídeo dela estava 497, que ela não sabia o que fazer, né? Então, exatamente por conta da alimentação. Alguma coisa aconteceu que provocou isso. E com o passar do tempo, uma alimentação que a gente continua, né? A gente segue uma rotina e acaba mantendo uma rotina errada, isso faz com que mantenha essas taxas aumentadas no sangue. E aí pode ter riscos à nossa saúde. E existem dois agravantes que faz com que aumente as taxas de colesterol e de triglicerídeo, que são as gorduras do sangue, né? Quais são os agravantes? Eu vou separar agora por cada um. O triglicerídeo primeiro. Um maior agravante é o sedentarismo. Por que o sedentarismo faz com que possa aumentar as suas taxas de triglicerídeo e colesterol? A gente não fazer nenhum esforço físico, não ter nenhuma atividade física, né, constante na nossa rotina, isso faz com que aumente essas taxas. Porque o triglicerídeo, eu falei no início da live, ele é a reserva energética do nosso organismo. Então, aquilo que a gente come em excesso, o organismo vai transformar em gordura, em triglicerídeo, para ser armazenado no nosso tecido adiposo em forma de gordura. Então, se eu não tenho uma atividade física que faz com que eu sequestre esse triglicerídeo que está solto na corrente sanguínea, que está livre na corrente sanguínea, e use como combustível para esse esforço físico, ele vai ser armazenado em forma de gordura. Então, por isso que a pessoa que não pratica atividade física, não faz nenhum esforço físico, não consegue retirar esse triglicerídeo de uma forma mais ativa e mais intensa, diferente daquelas pessoas que praticam atividade física, que vão no momento em que está fazendo atividade física, a gente às vezes tem, eu vou fazer uma caminhada, no início a gente sai com um pique danado, né? E vai chegando no meio, a gente vai cansando, a gente vai, ou um pique, uma corrida, a gente tem
parece que abaixa a energia. E é exatamente do triglicerídeo que o organismo busca essa energia para manter o vigor da atividade física. Então, se eu não faço isso, eu vou manter as taxas de triglicerídeos aumentados na minha corrente sanguínea. Agora, o do colesterol, né? Qual é o agravante do colesterol? Como que faz com que o colesterol suba, né? A gente pode acontecer do colesterol subir quando as pessoas estão inflamadas, né? O que está inflamado? Quando o organismo está funcionando de uma forma desequilibrada. Eu tenho algumas doenças de base, eu sou hipertensa, eu tenho diabetes, eu tenho obesidade, e aí faz com que o meu organismo se mantenha numa situação de defesa. É como se num machucado, né? A gente corta e aí naquele lugar fica vermelhinho até acontecer a cicatrização. Quer dizer que ele inflama, né? Naquele lugar. O nosso organismo, ele fica uma inflamação crônica quando a gente tem essa série de problemas de saúde, porque ele tenta reverter essa situação. Para tentar reverter, acontece a inflamação crônica. Então, o colesterol sobe quando eu tenho mais problemas de saúde, meu corpo está inflamado. Quando eu tenho baixa produção de hormônio, então as mulheres que estão na menopausa, os homens na andropausa, ou por qualquer outro motivo têm um distúrbio, né, desses hormônios e eles estão em baixa, o nosso organismo começa a produzir uma quantidade maior de colesterol para que possa dar a base para aumentar esses hormônios, porque o colesterol é precursor dos hormônios sexuais, para que o nosso organismo continue funcionando de uma forma correta. Então, quando eu tenho baixa de hormônios, eu tenho um aumento do colesterol. Quando eu tenho hipotiroidismo, também aumenta o colesterol. A tireoide faz a produção de hormônios, então está associado. Quando eu tenho diabetes e resistência insulínica, também se produz uma quantidade maior de colesterol para tentar reverter toda essa situação. E quando a pessoa está desidratada. Então, quando passa muito tempo sem água, o organismo produz mais colesterol. Então, nós temos esses agravantes. E também tem uma questão de quanto maior é a ingesta de alimentos ricos em colesterol, menor é a produção. Então, a produção cai, porque eu tenho um alto consumo, um consumo elevado desses alimentos que são ricos em colesterol. Então, minha produção abaixa e acaba tendo um descontrole e um aumento dessas taxas de colesterol na corrente sanguínea. Então, esses são os agravantes que faz com que os níveis de triglicerídeo e colesterol aumentem na sua corrente sanguínea, tá? E aí, a gente às vezes passa se culpando, né? Colocando, às vezes, pensando no que eu comi, o que aconteceu, mas as pessoas que têm esses problemas de saúde, elas precisam voltar um olhar muito mais caprichado, atencioso para a sua alimentação, porque elas também vai estar contribuindo. Então, por exemplo, a resistência insulínica e o diabetes é provocado por um problema alimentar, por um longo período. O organismo, eu como muito carboidrato, eu tenho muita glicose solta na corrente sanguínea, a insulina aumenta essa produção, o pâncreas aumenta essa produção de insulina para que possa colocar essa glicose para dentro da célula. E aí acontece todo um mecanismo de quando isso acontece muitas vezes, durante muito tempo, a insulina já não responde mais a esse estímulo. E aí a gente tem uma resistência insulínica, né, que pode ser provocando um diabetes. Então, é exatamente através da alimentação que, em alguns erros, em alguns pontos, podem provocar essas doenças e também o aumento da taxa de triglicerídeos e de colesterol.